Olha só que interessante. Já pensou num livro com o título Eu Odeio Chico Buarque de Holanda? Pois é, ele não só existe, como ainda por cima levou um prêmio literário nacional. É uma baita declaração, né? A gente lê isso e na hora pensa, ué, o que está acontecendo aqui? Hoje em dia, né, nessa loucura que a gente chama de economia da atenção, onde tudo briga por um clique nosso, um título desses é uma faca de dois gumes. Ou ele te pega pela curiosidade de um jeito absurdo, ou ele te afasta na hora. Não tem meio termo. É uma aposta, e uma aposta bem alta para se destacar no meio de tanto barulho. Então, fica a pergunta, né? Mas por quê? Por que alguém escreveria um livro com um título desses? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. O mistério que a gente vai desvendar agora. E olha, já adianto, a resposta não é nada óbvia. Ela diz muito sobre o que é admiração, o que é genialidade e, principalmente, sobre aquelas inseguranças que, no fundo, todo mundo tem. Bom, e para começar a montar esse quebra-cabeça, a gente precisa primeiro conhecer quem está por trás dessa obra toda. O autor, Fernando Mundim Veloso. E como a gente vai ver, a história por trás desse título tão chocante, digamos assim, começa justamente em quem ele é de verdade. Olha só a trajetória do cara. O Veloso não é um provocador profissional. Muito pelo contrário. Ele é professor universitário de direito, autor acadêmico e o mais legal, ele escrevia ficção escondido, no trajeto para o trabalho no ônibus. Daí, o talento falou mais alto, ele foi publicado pela editora Patuá, lançou o livro na Flip, que é simplesmente o maior festival literário do país, e ainda abocanhou o segundo lugar no Prêmio Nacional Book Brasil. Quer dizer, a imagem que a gente constrói dele é bem diferente daquela que o título do livro sugere, né? E aqui vem a grande virada da história. Porque, longe de odiar o Chico Buarque, o autor é um fã. E fã de carteirinha desde criança, quando ouvia os discos dos pais. Ele mesmo fala, com todas as letras, Chico é, sem dúvida, o compositor favorito dele. E aí o mistério fica ainda maior, né? Então, se não é ódio, o que é? A resposta está na ideia central do livro, na sua base psicológica, digamos assim. O livro, na verdade, é uma exploração bem profunda sobre o que é ser uma pessoa comum vivendo na sombra de um gênio. E esse contraste é a chave de tudo. Pensa só, de um lado você tem o gênio, o Chico Buarque, um letrista que, poxa, nem se discute, um romancista premiado, dramaturgo, e até no futebol dizem que o cara joga muito. Do outro lado o que a gente tem? O homem comum, uma vida normal, glórias mais banais, uma dificuldade enorme para se destacar em uma coisinha que seja. É essa diferença brutal, essa desproporção que foi o ponto de partida para o autor. E tem uma situação do próprio autor que deixa esse sentimento de inadequação, assim, cristalino. Ele diz, se eu comparar a minha maior vitória com apenas uma música lá do B do Chico Buarque, passo a me enxergar como o maior dos medíocres. É pesado, né? É uma confissão de uma honestidade brutal sobre como a genialidade de um ídolo pode, ironicamente, fazer a gente se sentir pequeno, insignificante. Beleza, então vamos botar os pingos nos is. O ódio do título não é o que o autor, o Fernando, sente, não mesmo. Esse ódio é o conflito principal do personagem de ficção, lá do conto que dá nome ao livro. A história do conto é uma alegoria muito forte. Imagina a cena. Um fanzácio do Cico tem a chance de encontrar o ídolo num jogo de futebol. Só que, em vez de ficar feliz, a gentileza e o talento do artista fazem ele se sentir esmagado pela própria mediocridade. Aquela admiração gigante, então, começa a virar uma coisa esquisita, hostil. E o que acontece? O fã comete um ato violento contra o ídolo e, com isso, consegue a fama. Uma fama instantânea e passageira que ele nunca teve na vida. E aí que está a sacada genial, a crítica social da história. O conto usa essa trama para cutucar a nossa cultura de hoje, essa era das redes sociais, onde ser notado, ganhar notoriedade, mesmo que seja por uma coisa horrível, muitas vezes é visto como uma forma de sucesso. E assim a gente chega ao ponto final, ao verdadeiro significado por trás de toda essa provocação. Afinal de contas, o que esse título tão polêmico quer dizer de verdade? A chave para entender tudo está nas aspas. Ódio entre aspas. Aliás, foi uma sugestão do editor do livro e faz todo sentido. Esse ódio não é raiva, não é repulsa. É uma metáfora para aquele sentimento de inferioridade, sabe? É a confissão de um admirador que se sente pequeno, diminuído, pela luz tão forte do seu ídolo. E para não deixar nenhuma dúvida, o próprio autor gritou em letras maiúsculas: "Eu não odeio Chico Buarque de Holanda". Então, o ponto central é esse. O livro, no fim das contas, é o oposto de um ataque. É uma homenagem, e uma homenagem muito profunda e original.
É um tributo que mergulha no lado mais sombrio da idolatria para, no final, celebrar justamente a grandeza que inspirou tudo isso. No fim das contas, a história usa o Chico Buarque quase como um espelho. E a reflexão que fica pra gente é essa. E na nossa vida? Qual ídolo nos obriga a encarar nossa própria humanidade, com tudo que ela tem de bom e de limitado? Fica aí a provocação.